Boa noite, tudo bem? Estamos aqui com mais uma live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. O tema de hoje é dança e axissílabos, com a queridíssima convidada Didi Pedoni. Bom, para quem não sabe, hoje é 81ª primeira live desse projeto que começou dia 30 de março, como uma ação nessa quarentena. Só aguardando agora um pouquinho a Didi chegar, certo? E se vocês não conhecem um pouco, né, vocês devem estar se perguntando o que é axissílabos. Então, garanto que é um tema muito interessante para essa descoberta do movimento ou redescoberta do movimento. Posso dizer assim. Boa noite, Didi. Tudo bem? Ai, os balões, olha que lindo! Oi, festa infantil em casa aqui, né? Seja bem-vinda, Didi. Olá, olá! E aí, querido, tudo? Tudo bem? Ó, enquanto as Tudo pessoas bem. quando as pessoas vão se achegando aqui, eu vou ler um poema do livro Pensamento Dança, do poeta Igor Fagundes. Vou tirar aqui, ó. Vou virar aqui. Vai. Aí. Bom, o poema de hoje é Espaço Forma 2. Espaços dados, previamente ao dançar, não preenchas. Dançando, o corpo aberto é que de espaço se preenche e o teu será este lugar repleto e multifacetado em que as coisas primeiro dançam, antes que dances em todas. Não te iludas na procura por um palco já acabado. Pessoas, pássaros, poemas inventam nos teus poros a cena. Fazem da pele arena ou tablado. Se a terra dorme estéril, um sertanejo reza em teu avesso e acorda a chuva onde o vento faz a curva para preencher ao reverso teu deserto com mais sede. Eu quero o corpo assim completo de vazio e seca, para que não cesse o cio da areia ardente, a cavar em seu estio, sempre um rio de repente. Mais um poema do livro Pensamento Dança, do poeta Igor Fagundes. Bom, depois de abrirmos o nosso bate-papo de hoje com esse poema maravilhoso. Bom, meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mais especificamente da área da dança contemporânea, também trabalho com alongamento e dança de rua. Sou graduando em dança na UFRJ, sou fotógrafo e videomaker e mais recentemente estou também na área do marketing digital. Esse projeto ele se chama... Aliás, estas lives fazem parte de um projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes. O tema de hoje é Dança e Axissílabos, com a queridíssima Didi Pedoni. Mas, Júlio, por que dança e axissílabos? Haha, vamos descobrir mais tarde, mas eu posso dar um spoiler aqui, que esta prática eu pratiquei, né, eu fiz umas oficinas no Rio de Janeiro, junto da Didi, junto também do Frei Fausti e de outros profissionais que estiveram lá também trazendo esse conhecimento. De fato, eu modifiquei a minha dança de uma certa maneira em que eu percebi os movimentos, as relações de articulações, as relações de impulso, como é que fala? A cintura pélvica, a cintura escapular, toda essa relação das estruturas do meu corpo, porque eu busco muito esse movimento mais fluido, com mínimo de esforço, porém respeitando a anatomia, a fisiologia e a cinesiologia do corpo. E, de certo modo, eu encontrei isso no Axis.
de uma maneira muito natural, orgânica. E a Didi, ela vai trazer um pouco mais sobre isso. Eu queria compartilhar com vocês, para dar esse gostinho, para quem não conhece, para estar aqui com a gente e perceber o quanto a sua dança, a sua maneira de se mover, independentemente do seu estilo de dança, da sua modalidade, aqui não vamos tratar de estilo, vamos tratar do movimento e o quanto isso pode somar na sua maneira de se mover, na sua maneira de dançar. Então, eu estou muito feliz aqui com a presença da Didi. Estou resgatando esses conhecimentos através dessa presença, desse bate-papo, que para mim foi formidável na minha dança. E olha que faz 5 anos isso e ainda está presente, firme e forte, na minha maneira de mover, na pesquisa da minha dança. E gratidão, seja bem-vinda, Didi. Obrigada, obrigada. Então, eu vou deixar tu começar, assim, a questão de perguntas, ou o que tu quer, aonde tu quer focar, né? Ou se tu quer que eu já faça uma explanação sobre o que seria o hexassílabos, né? Que é o que a maioria das pessoas pergunta, né? Quando ouve essa palavra tão estranha, tipo, o que é o hexassílabos, né? Sim. Então, vou deixar para ti. Tu quer conduzir ou posso seguir? Mas primeiro vamos falar quem é Didi Pedoni. Certo. Então, eu sou Didi Pedoni. Eu sou uma bailarina, sou uma profissional das artes, né? Iniciei meus estudos através da dança clássica e permaneci somente nessa linha, nessa estética enfim, de dança até os meus 18 anos. E eu não me ocorria ser uma profissional do balé clássico. Então, eu segui meu rumo para a arquitetura. Ingressei, e por essa necessidade de horários que não se batiam mais entre a escola que eu frequentava e os estudos da arquitetura, eu acabei pedindo indicação de um outro lugar para dançar. E me indicaram a Jussara Miranda, que estava recentemente se mudando para Porto Alegre. E aí eu fui fazer aula de balé com a Jussara, que é uma coreógrafa bem conhecida no Brasil, diretora da Mover e companhia de dança, com a qual eu já trabalho hoje há 23 anos, né? E eu comecei a fazer aula com ela, e aí ela tentou né, disse, não, vai conhecer a dança contemporânea. E eu, né, pois é, a dança contemporânea, o que será isso? E fui. E, bom, desde a primeira aula eu me apaixonei, e me apaixonei muito também pelo estilo de trabalho da Jussara, né? E em cerca de um ano e meio, na verdade, eu realmente larguei, abandonei a arquitetura, realizei vestibular para educação física, que era aqui no Sul que tinha, né? Tinha as artes cênicas, mas educação física, como eu sempre fui muito dos esportes, para mim foi a primeira ideia, e foi fantástico, porque eu ingressei na URGS e através da educação física eu tive esse contato também com o estudo da anatomia, da biomecânica, da cinesiologia, que futuramente eu fui utilizar dentro do hexassílabos. Que em seguida eu explicarei o que é, e também tem muita ligação. Eu pude aproveitar muito do que eu aprendi na universidade dentro desse sistema. E em seguida também eu fiz uma pós-graduação em cinesiologia, e fora esse estudo eu segui na dança contemporânea com a Movery, com a Jussara Miranda, e com ela eu comecei a dançar com ela em 97 para 98, né? No ano 2000, ela me convidou para a gente ir para a Europa para divulgar o trabalho da Movery lá. E lá eu conheci o Frei Faust, que é o idealizador, o sistematizador desse trabalho. E ele estava dando aula lá na Folkvan, onde alguns amigos estavam estudando na época. E quando eu vi ele pela primeira vez se movendo, o meu contato com esse sistema foi visual inicialmente, foi de amor à primeira vista. Porque eu vi ele se movendo e eu achei aquilo incrível. Eu nunca tinha visto ninguém se mover com tanta agilidade e com tanta
ao mesmo tempo um vocabulário de movimento, que era o que, né, o que eu entendia na época, tão vasto e com tão pouco esforço. Então eu via, parecia que ele flutuava no ar. Eu não entendia bem o que era aquilo, mas eu decidi que eu queria me mover que nem ele. Então, esse foi o início do meu contato. E eu sou até uma das primeiras a ingressar na comunidade de pesquisa, né, do Exsyllabus, que a estar junto com ele, né? Então eu já estou com ele agora há 20 anos, né? Caraca! Já há bastante tempo. Então, a Didi seguiu dançando profissionalmente. E aqui, enfim, aqui em Porto Alegre, eu tô com a Jussara há 23 anos. Aqui em Porto Alegre, eu já trabalhei com vários profissionais das artes, né? E venho decidir ficar aqui, seguir com o meu trabalho, né? Sou uma porto-alegrense que desenvolve o trabalho aqui. Eu tenho formação também, eu fiz formação em yoga, eu fiz formação em pilates e, enfim, eu sou uma pessoa do movimento. Isso é maravilhoso e dá para ver as conexões, né? Assim, a gente vai se adentrar um pouco mais sobre o que é Exsyllabus e eu, pelas experiências que tive lá no Centro Coreográfico, né, com as oficinas, eu consigo perceber tudo conectado, né? O seu interesse com o movimento, as suas formações, faz todo sentido. Magnífico isso. Bom, a gente falou tanto do Exsyllabus, agora o que seria o Exsyllabus? Então, o Exsyllabus, né? Exis significa eixos e sílabus são conteúdos. É uma palavra, né? Um nome que o Frei trouxe para esse sistema. É um sistema de estudo, análise do movimento humano, que traz informações informações científicas sobre o corpo, né? E como ele se aplica ao movimento, como essas informações se aplicam ao movimento, e informações também sobre outras ciências que estudam o ser humano, né? Então, são informações científicas, também informações empíricas relacionadas ao ensino e à prática do ensino da dança, né? Porque o Frei, ele é um artista, ele é um bailarino, ele é uma pessoa que veio buscar o estudo já depois de uma certa idade. Ele começou nas artes e foi basicamente artista desde criança. Ele não tem uma formação escolar, ele não tem uma formação universitária. E ele foi buscar, ele foi bailarino, ele dançou com Mercy Cunningham, ele dançou com diversos... Ele esteve no núcleo da dança em Nova York nos anos 70, quando a dança moderna estava, né, e a dança contemporânea estava fervilhando, digamos assim. Ele participou também do início ali, do contato improvisação. Então, ele tem diversas linguagens. E ele dançava profissionalmente. Então, ele foi buscar, por uma necessidade, por uma lesão que ele teve, ele foi buscar informação de como ele poderia usar o corpo. E ele começou a perceber coisas que eram solicitadas para ele que ele não tinha desejo de realizar. Coisas que não eram funcionais para ele. Então, ele foi desenvolvendo, foi juntando, foi estudar anatomia, foi estudar a biomecânica e ele começou a juntar essas informações até que ele foi o início do desenvolvimento desse sistema. Olha, tá fazendo uma bagunça. E o Exsyllabus, ele foi se desenvolvendo. Quando eu conheci o Frei, em 2000, o sistema ainda estava em processo, tá? Ele ainda era um método. Eu até trouxe aqui, porque esse foi o primeiro livro que eu tive. E eu só consegui adquirir ele em 2003. Então, esse livro agora já está bem, já passou por uma outra atualização. São poucas pessoas, eu acho, que têm essa edição.
E ele ainda era um método, né? Um método, como a gente chamava, que hoje eu digo a comunidade, porque hoje o X-Syllabus é uma comunidade internacional de pesquisa via internet, né? Porque hoje a gente usa essa ferramenta para se comunicar. Na época ainda não tinha essa possibilidade. Então, hoje ele passou a ser um sistema e não um método, porque a gente percebeu que não tinha como colocar essas informações numa caixa e fechar elas. Porque o corpo a gente está diariamente se atualizando e renovando e recapitulando e revisando as informações científicas sobre o corpo. Então, as coisas não podem ficar fechadas numa caixa, num método. Elas têm que estar se renovando. Então, esse processo foi se transformando ao longo desses anos todos, né? E para mim, ao longo desses 20 anos, fui vendo também como que esse sistema foi ganhando corpo, né? E hoje ele é basicamente isso, né, basicamente, né, uma pequena definição é esse sistema que estuda e traz ferramentas para o praticante compreender o seu corpo, como ele se constitui em suas partes, né? Eu tenho como são os ossos, como são os músculos, as principais articulações do corpo, esse estudo bem anatômico, e como que a física que atua no nosso corpo, porque somos um corpo, né, que reage, né, que é guiado, é conduzido pelas leis da física. Então, como que a física trabalha no nosso corpo, como é que a física ela age, né? Como é que a gente entende a física aplicada ao nosso corpo em movimento. E eu vejo que isso traz, né, ferramentas para que a gente consiga otimizar o nosso movimento e minimizar o gasto de energia que a gente tem. E isso também gera um entendimento que faz com que a gente consiga prevenir, ou pelo menos entender quais os caminhos que a gente pode optar. Ou seja, a gente gosta de dizer prevenir lesões, não é bem prevenir lesões, mas te dar consciência do teu corpo para fazer escolhas. Isso que eu acho o mais fantástico. Quando a gente conhece né? Quando a gente conhece algo, a gente consegue tomar decisões mais sábias com o nosso conhecimento. Então, isso vale para tudo na vida. Quando a gente conhece o nosso corpo, a gente consegue tomar decisões sobre o que a gente quer fazer com ele. Mesmo que as decisões, muitas vezes, não sejam as melhores para a saúde do corpo. Mas, pelo menos, elas são conscientes do que eu estou fazendo, né, com o meu corpo. Então, eu vou... eu acho que... Será que deu para entender? Sim, Didi, e uma coisa que isso é muito fixo, isso é muito nítido na minha memória sobre essa experiência com X-Syllabus, é que no início, né, das oficinas, vocês falavam um pouco, né, ali sobre o que seria, assim como você trouxe aqui uma explanação inicial sobre o que é o X-Syllabus. Aí tá, e a gente assim olhando, beleza, interessante, pá. E quando chegava na prática, era muito louco, porque apenas um movimento que pra gente, que já está inserido na dança, a gente vai ver assim, esse movimento eu já fiz, esse movimento eu já vi, esse movimento é muito comum. E aí quando vocês traziam essas referências que você trouxe, né, da cinesiologia, da questão articular e de como que você poderia fazer aquele movimento que já é banalizado, porém com uma estrutura diferente, com um pensamento diferente, e aí as coisas surgiam com uma naturalidade, tipo, caramba, eu estou fazendo isso e eu não estou gastando tempo, posso ficar aqui nesse mesmo movimento, caraca, mais 5, 10, 20, 30 minutos, e sentindo que o seu corpo ele não quer parar, porque existe uma estrutura ali que vocês encontraram, que é na prática essa experiência, tudo bem, que vocês trazem a parte ali, estou falando da minha experiência, tá? Ali
de modo teórico. Ok, a gente entendeu, mas quando vai para a prática, o corpo ele responde com naturalidade. É assim, é de imediato. Assim, falo por Július, tá? Aham. Ah, percebo. Então isso é muito forte, porque a gente ouve tantas vezes, em diversas maneiras, em workshops, em eventos de dança ou eventos que tenha esse estudo do movimento, mas quando vocês trazem isso através do Exsyllabus, o movimento é tão gostoso que o corpo não quer parar. É tão gostoso que o corpo ele fala assim, ai, pô, vamos mais. Mas aí durante a oficina tinha que passar outros exercícios e ainda assim aquele desejo, vamos ficar mais um pouquinho, vamos mais um pouquinho. Não dá vontade É, de parar, né? exatamente. É que eu vejo muito que esse trabalho, para mim, me fez entender bastante. Para mim, um ponto bem crucial é a questão do alinhamento. Ah, E eu vinha, e para mim isso é muito legal. Eu gosto de falar muito quando eu dou aula sobre isso, porque a gente pensa, eu digo a gente, mas para mim, tá? Sempre que eu uhum. pensei em alinhamento, e eu via isso acontecer às vezes com outras pessoas, a gente imagina que é alinhar, é colocar numa linha, porque alinhamento, né, a própria palavra diz é como se a gente colocasse numa linha. E na verdade, nós não temos uma linha reta no nosso corpo, uma sequer, né? Na natureza, inclusive. Então, o corpo a gente colocou fora, né? O ser humano gerou linhas estruturais na arquitetura, enfim, se conduziu através de uma forma que é externa a nós e não interna. Então, para entender o corpo, a gente primeiro tem que entender que não tem linhas no corpo. Existem referências que a gente pode usar de retas, de vetores, que isso é parte da física, inclusive, mas são referências. E para entender o corpo, a gente tem que buscar compreender que isso é o alinhamento que, dentro do Exsyllabus, a gente chama de alinhamento, é o encaixe das articulações, das principais, né? Isso até essas fotos que eu te passei, daí depois a gente pode até colocar. Isso é uma outra parte do Exsyllabus que o Frei vem desenvolvendo há muito tempo, que é o Human Movement Alphabet. É um alfabeto de movimento humano que ele está desenvolvendo. Isso são desenhos dele. E isso é uma parte bem complexa do sistema também, mas é a parte que tem sido desenvolvida com mais ênfase nesse momento. Mas é bem legal, depois a gente pode até falar um pouco sobre isso. Mas a questão de entender, por exemplo, compreender os encaixes das principais vértebras, principais não, mas de algumas vértebras, e de como as vértebras da coluna elas são, de como elas se encaixam, de como é a articulação do ombro, como é a articulação do quadril, e qual é a amplitude de movimento que a gente tem, que é mais funcional para sustentar peso e mais funcional para gerar amplitude no movimento. Que amplitude é essa e o que ela resulta no nosso corpo? O que jogar uma parte do corpo resulta no resto? Então, como é que eu uso esse alinhamento do meu corpo para transportar o meu corpo no espaço? Ou seja, o que a gente faz? Caminhar é isso, né? Caminhar é a nossa forma de deslocamento mais habitual, não que seja a única, porque existem muitas outras. E dentro do Exsyllabus a gente estuda todas essas várias formas, não todas que não existem, né? A gente pode estar sempre criando outras, né? Existem diversas, mas essa forma de transportar o nosso corpo utilizando a física, né? Utilizando a energia cinética a nosso favor. Então, quando o corpo, né, se desloca, ele gera energia, energia de movimento. E a gente tem várias partes do nosso corpo, porque a gente pensa, né, na física, a gente aprendeu, né, que aquele objeto que se desloca é uma bola, né, ou é um objeto, é um quadrado. Mas a gente não consegue ver na física, e até às vezes a gente não consegue nem ver isso quando a gente estuda na educação física, né, na própria biomecânica e na própria cinesiologia, como é que todo o corpo pode usar
essa energia cinética? Ou como é que a gente pode entender essas partes do corpo? Porque uma puxa a outra e eu posso me deslocar em vez de eu deslocar um bloco inteiro. Ah, Entende? Então, isso faz com que eu use menos energia se eu deixar cair e ao mesmo tempo eu deixar cair, eu conseguir gerar uma rampa para subir e para deixar cair de novo. Que isso é o que acontece quando a gente caminha, na verdade. A gente cai e as pernas empurram, a gente cai, as pernas empurram, e assim a gente vai se deslocando neste planeta que é, né, que é guiado pela ação da gravidade, que está sempre nos puxando para baixo e a gente está sempre resistindo. Então, em compreender essa física, essa anatomia um pouquinho mais. Então, isso acaba sendo legal. Acaba sendo um jogo interessante para quem está disposto a isso, né? Porque nem todo mundo precisa querer entender seu corpo, né? Quem está disposto encontra isso que tu disse que é gostoso, que é agradável, porque é sem esforço. E quando começa a ficar sem esforço e tu começa a entender como é que tu pode aproveitar a energia da queda e utilizar um pouquinho dos teus músculos para erguer e cair de novo, que é o que a gente faz caminhando. Então, a gente começa o estudo, não que a gente comece pela caminhada, mas quando tu entende o processo da caminhada, para mim, né? Para mim foi bem importante entender a caminhada, o estudo da caminhada, de como que o pé transporta o peso de um para o outro, essa deambulação que a gente faz diariamente, e como que eu uso essa energia cinética da caminhada, que parece simples, mas é extremamente complexo. Tu começa também a entender outras formas de se deslocar e outras formas de usar a energia cinética a teu favor. você sabe que eu nunca mais andei ou corri da mesma maneira depois das oficinas do Exsyllabus? Nunca. Até hoje, até hoje eu me pego andando na rua. Não, isso é total verdade. Uhum. Andando na rua ou correndo na praia, não mais, né? A gente deu uma parada nessa quarentena. Mas eu me pegava assim, gente, eu tô. E agora? Lembrei, pronto. Aí experimentava. Daqui a pouco, até hoje, é impressionante a concepção de articulação dessa torção do corpo, né? E que não correr assim, mas utilizar essas alavancas que tem entre as articulações, de repente você. E a cabeça também, né? Como que ela também participa desse movimento, lá desde o pé. Então, tudo participa, né? A gente ainda totalmente interligado, né? Então, não dá para tirar nada, mas tu não precisa perceber tudo também, né? Tu vai é um estudo de vida, né? É um estudo exatamente. que leva para a vida, cada vez mais cada dia tu percebe algo. E isso que eu acho mais fantástico, porque não tem nível. Quando eu dou uma aula, claro que eu tenho que perceber o grupo, né? Se eu estou com um grupo, mas eu não precisa ter um aluno avançado e um aluno que nunca fez, ele não vai estar impedido de estar junto, né? E assim como o aluno avançado estar numa aula iniciante, ele vai ter a liberdade de trabalhar dentro do processo dele. Porque a gente trabalha, eu pelo menos, né? Eu trabalho muito com padrões, né? Aí falando de Didi, Pedoni, dentro do Exsyllabus, porque isso eu acho legal de frisar, que não existe uma aula de Exsyllabus, tá? Porque isso é uma coisa que as pessoas têm lá, aula de Exsyllabus. Não é o Exsyllabus, ele não é uma estética ou uma técnica de movimento. Ele é informações, né? Ele é um sistema que compila informações, que discute, que analisa dados científicos. E a gente, eu digo, esse grupo internacional de pesquisa, que nem todos precisam ser certificados para ensinar. Tem muita gente que é do grupo de pesquisa e que não dá aula de Exsyllabus. Então, cada um tem uma forma de trabalhar. E uma forma bem diferente, inclusive. Eu, Didi Pedoni, por ser uma pessoa do movimento, do fitness também, do treinamento, eu gosto de trabalhar com a questão do condicionamento físico. Para mim é muito legal. Eu gosto de dar uma aula com muito movimento. Eu gosto de colocar as informações no meio, porque é fundamental, mas eu gosto que a pessoa se sinta
se sinta movendo. Porque é assim que eu. Mas se eu tenho um grupo que precisa. Isso, o professor tem que ser esse facilitador que analisa, que observa e que troca, né? Eu não vou lá só fazer o que eu quero, eu vou lá receber também o que os outros têm para me passar. Então, mas a minha maneira, a minha forma, meu foco de ensino normalmente é em ajudar as pessoas a mover, a se divertir. Ai, olha, ele achou uma coisa querida. 2015, lá no Rio, um dos workshops que a gente ministrou lá. Então, por exemplo, a aula do Frei é a aula do Frei, a Frei Fausto, né? A aula da Francesca, que é uma outra pessoa da comunidade, é a aula dela. E ela, por exemplo, a Francesca, ela tem um foco na dança, nas danças africanas. Então, a aula dela sempre tem um recheio dessa... Sempre não, mas ela busca levar para esse lado, que é o lado do conhecimento dela. Eu, por ser bailarina, por ainda estar, né, ser uma artista da dança e ser uma artista performática, eu levo muito a minha aula para esse lado. E aí, claro, eu não gosto de fechar o leque, porque eu gosto de abrir. Eu sou muito conectada com quem está, com os meus alunos. Então, eu busco satisfazer eles. Então, o que eu sinto que eles precisam, eu vou trocando. Então, a minha aula, ela se transforma de acordo com o público que eu tenho. E é a minha aula, não é o Exsyllabus, né? O Exsyllabus são as informações que eu trago, assim como eu trago muitas outras que eu adquiri ao longo desses... ai, meu Deus do céu! Ao longo desses 23 anos como profissional das artes já. Interessante, Didi, assim, pensar também que, do mesmo modo que essa relação prática, digamos assim, do conhecimento que vocês compartilham, a gente pode trazer essas mesmas experiências para qualquer prática corporal, né? Desde os esportes até outros tipos, na vastidão de danças que estão surgindo hoje em dia. Então, isso é muito importante para ressaltar que não é só para a dança. Eu sei que o nosso tema é dança e Exsyllabus, porém, ela é muito mais para o movimento. Então, você não tem como ditar que é só da dança. Na verdade, é para qualquer pessoa. Qualquer Sim, pessoa que queira entender um pouco sobre o corpo, de uma certa maravilha. forma, eu consigo, enfim, ajudar ela em algumas coisas. E é um trabalho, né, de troca de informações mútuas. A pessoa traz as experiências dela e a corporeidade dela, e eu passo para ela o que eu consigo para que ela entenda, para ela entenda como é que é o corpo dela, o que ela pode utilizar, como ela pode varrer a casa, talvez, né? Enfim, tô divagando, mas uma pessoa que não tem Isso é contato nenhum real. com a dança, né? Como é que tu carrega um peso? Como é que tu pode usar o teu corpo para evitar, enfim, alguns padrões que não são muito funcionais e que a maioria que a gente utiliza normalmente, até para caminhar, como posicionar, qual é a melhor, né? Qual é a melhor organização do nosso corpo e principalmente informações básicas, assim, que parecem básicas, mas não são. Uma coisa que para mim assim, ó, é fantástico, que eu percebi ao longo desses anos de estudo. O nosso corpo não foi feito para ficar parado na mesma Sim. posição por muito tempo. Então, pensar sobre isso já, para muita gente, já é algo extremamente grande. Porque as profissões hoje em dia, né? A tela, inclusive essa tela aqui está muito baixa para mim, já estou começando a me incomodar. Porque a gente, né? Tá todo mundo assim hoje em dia, Exatamente. a nossa geração, né? Dá para assim dizer, começou a usar o corpo de uma forma diferente das quais ele vem sido usado aos últimos milhares de anos, né?
Porque é uma evolução ao longo né, ao longo do desenvolvimento da humanidade mesmo. Então, agora, existem alguns padrões que me chamam muito a atenção, que as pessoas estão cedendo muito à ação da gravidade, principalmente na posição sentadas, e aí acabam ficando muito encurtadas, a coluna começa a perder tônus, porque a gente não resiste. Então, essas pequenas informações para uma pessoa comum já faz milagres. Então, eu venho... Porque eu trabalho com muita gente que não é da dança, eu venho do Pilates também. E eu tenho muitos alunos que chegaram a mim através do Pilates. E eu acho o método Pilates fantástico para muitas coisas. Na verdade, eu acho tudo que é movimento fantástico. Não existe nada ruim. Existem para mim, existe conhecer o que é cada coisa e para que elas funcionam. E principalmente no meu estudo, que é do corpo, né? Eu não tenho outros, por exemplo, estudo financeiro, eu não entendo tanto, entende? Aí eu tento pegar uma coisa, e é a mesma coisa, se tu quer colocar o teu dinheiro, fazer ele render, tu vai ter que entender como é que funciona o mercado financeiro, onde é que tu pode, né, fazer planilhas, entender. Isso é um entendimento, e daí, de repente, tu vai conseguir fazer com que o teu dinheiro renda mais, né? Enfim, tu vai cuidar melhor do teu dinheiro, se tu entender como é que é o dinheiro, essas informações básicas. É a mesma coisa com o corpo, né? Tu vai cuidar Sim, melhor dele se tu começar a entender como é que ele... Eu digo na questão matéria, tá? Corpo, matéria física, que é onde eu foco muito também, porque, enfim, né? Existem várias partes do nosso corpo que são outros campos de estudo que eu acho fantásticos e fundamentais também. Então, ah, eu tenho uma pergunta. Como que foi a sua experiência enquanto a sua primeira gestação, né? ai, sim, Ah, sim. Como eu que te foi? passei, ai, tão legal. Eu acho isso Sim. fantástico, sabe? Para mim, as minhas duas gestações foram, eu tive duas, tá? E, e na primeira, para mim, assim, foi espetacular. As duas foram dois aprendizados diferentes. Como a primeira, eu fiquei muito mais preguiçosa, então eu demorei para ter essa energia que eu tenho naturalmente, que na segunda eu já tive, então eu tive práticas diferentes. Mas a primeira, aí ó, tem o vídeo. Esse aí eu tava com 6 meses de gravidez já, isso foi na mostra Dança Verão aqui de Porto Alegre, que eu tive a oportunidade de dançar com o Frei. Então aqui no meio é o Frei, ali é o Will Freitas, também um grande parceiro de anos de estrada aí, de dança e de ex-sílabus, porque ele vem fazendo um trabalho incrível e agora no Rio de Janeiro ele é parte da comunidade, vem estudando há anos com a gente. E, Grande Will, um abraço para você. queridão. E tu vê que Queridão. eu fui encontrando. Isso aí eu tava grávida, eu ainda não tava com o bebê. Para mim, o bebê, então, foi incrível entender no meu corpo como é que eu podia carregar aquela criança, porque a gente vira polvo, né? A gente não carrega só criança, é bolsa, milhares de objetos. E nunca tive, enfim, nunca senti nada, nenhum desconforto no meu corpo, em nenhum momento. Para mim sempre foi, eu digo na questão física, tá? Existem mil outras coisas envolvidas numa gestação e eu não indico para que saiam dançando. Eu tive domínio do meu corpo com a válvula, enfim, conversando com o meu médico. Ah, Enfim, eu sempre tive essa tranquilidade, mas eu me movimentei toda a gestação. Aqui eu estava com 6, mas eu ainda fiz uma performance com 8 meses depois. E eu me movimentei até o último dia. Eu dei aula e fui parir depois. E fui até 41 semanas nas duas gestações. Na segunda, eu ainda corri toda a gestação, quase que todos os dias. Fiz os meus treinamentos com carga, que eu gosto de fazer também. Porque na segunda eu estava mais energética, eu não tinha sono. Então, eu tinha essa disposição incrível de que eu realmente eu fiz treinamento de manhã e de noite, meio da noite, eu entrei em trabalho de parto. E com 41 semanas, não. As pessoas me olhavam, me criticavam e diziam, mas tu vai entrar em trabalho de parto, tu isso, tu aquilo. E
pior é que não foi isso que me levou, porque eu fui quase 41 semanas na segunda gestação. E isso o conhecimento do meu corpo me deu essa possibilidade de, enfim, de entender porque quando tu corre, tu tá transportando o teu corpo, mas existe uma relação de recepção e propulsão, né, em tudo no nosso corpo, em todos os nossos movimentos, né? E tu consegue diminuir o impacto muito quando tu sabe usar esse processo, essas articulações do teu corpo, que funcionam como as pequenas molas, né? Que os músculos ajudam a fazer com que elas funcionem como pequenas molas, e quando tu entende isso, tu consegue, enfim, continuar correndo mesmo com uma sobrecarga. Então eu brincava muito com o deslocamento da minha coluna para não gerar muito estresse na minha lombar por causa do peso da barriga. Então, sabendo disso, eu brincava muito com... Eu não ficava sempre na mesma posição correndo. Eu jogava o peso um pouco para frente, um pouco para trás, deslocando. E assim eu ia, diminuindo, claro, a velocidade e diminuindo a altura do pequeno salto que a gente tem quando corre, né? Porque correr é um pequeno salto a cada passada. Então, e a corrida também é um dos meus amores. Eu sigo firme correndo. Agora não mais, né? Mas eu sou uma corredora quase que diária. Ai, que adorei esses vídeos. Eu não tinha esses vídeos, viu, gente? Eu só tinha fotos dessa oficina. Eu fiquei tão faceira com isso. Eu recebi hoje, depois de 5 anos. Porque eu não tenho muita coisa, na verdade, eu não tenho muita coisa minha ensinando. Esse movimento, né? A gente, como eu falei anteriormente, a gente olhando assim nesse vídeo, uma coisa tão simples, eu já fiz isso, mas não é o já fiz, porque a maneira com que se traz, né, desde o processo para chegar nesse movimento, dessa maneira de mover, porque não é só o mover da forma, é a maneira com que a gente acessa esse movimento, que independentemente dele, nós quando sairmos, quando a gente sai, né, desse processo da oficina, a gente pode pegar essa mesma estrutura e aplicar em outras maneiras de se mover, né? Então, isso que é mais formidável. Não é a forma, mas é o como que vocês estudam o movimento, e a gente pode aplicar em qualquer maneira da nossa prática corporal. É que eu dificilmente, né? Claro, a níveis mais complexos, a gente começa a criar a coreografia, mas o objetivo da minha aula não é dar uma coreografia, não é trabalhar sequências coreográficas. Claro que se tiver um grupo mais avançado, a gente vai desenvolver isso, né? Mas eu trabalho com pequenos padrões de movimento em deslocamento. Esse é o que eu gosto de trabalhar. Então, eu crio um padrão simples primeiro, que parece simples, e quando a gente começa a executar, se torna super mega complexo. E tudo na verdade, no corpo complexo. Então, tu tem sempre várias lentes pela qual tu pode focar o que tu quer, né? E não consegue focar em tudo, mesmo com uma coisa super simples, que parece simples para quem vem da dança, né? Sim. Porque para quem vem da dança, às vezes, isso eu já fiz. Mas tu começa a ver esse balanço de braço, nossa, já fiz 30 vezes. Mas eu não estou focando no braço, sabe? Na estética de um braço que balança, e sim em como o corpo funciona para que... O que esse balanço significa? E ele pode significar muita coisa. Mas, por exemplo, como que, assim, como tu falou antes, né? Da cintura escapular. Nossa. Como que o movimento dela gera movimento no meu braço, ou como o meu braço pode gerar movimento na minha cintura escapular. Então, existem diversas formas que tu pode... No caso, isso eu super aprendi com o pessoal do Exosyllabus, né? Mas é que tu tem que escolher um foco para tua aula, porque senão tem muita coisa que tu pode trabalhar, entende? Então, às vezes, tu busca focar em algo e aí tu explica. Eu gosto muito de explicar para os meus alunos o que eu quero com aquilo, né? Então, o que eu quero com esse balanço de braço? Então, eu quero que a gente entenda, por exemplo, como que a cintura escapular movimenta o braço.
Então é isso. Porque também tem outras coisas que estão acontecendo enquanto... Porque, na verdade, a cintura escapular pode mover, também pode ser o pé que move, empurrando o chão, o meu tronco para frente e para trás, e pode gerar um movimento no braço. Então, enfim, é um universo. E para mim, entre outras coisas, o Exsyllabus trouxe essa clareza na questão do ensino da dança. Eu vejo que para mim, às vezes, é muito difícil essa troca. Para mim, tá? Porque eu venho do balé clássico, onde a gente era mandado fazer e não podia discutir. Não existe discutir, não discutir, não fala com uma professora, né? Para mim, tem que falar com a professora, porque isso não dá tempo também, número um, né? Porque é uma aula corrida, mas não é ruim isso, entende? Eu não acho sim. ruim. Eu acho que tem uma proposta muito clara e objetiva que, para quem quer, enfim, se tu quer dançar técnica clássica, que é uma técnica dificílima, que tu tem mil coisas para pensar ao mesmo tempo, não tem espaço para conversa. Precisa de alguém que alguém que saiba para onde vai te conduzir, mas que vá te conduzindo com uma certa disciplina, rigidez, porque senão é tão difícil que tu acaba não conseguindo, entende? Para mim, essa é a minha experiência. Porque eu sou uma apaixonada pelo balé clássico também. E eu vou te dizer que eu entendi muito da técnica clássica depois que eu comecei a entender melhor o meu corpo e as minhas forças, porque antes eu achava que eu era, sabe, eu não tenho jeito para isso. Embora eu tivesse muito, eu tenho aquela coisa sabe, da paixão. Tudo que eu faço com muita paixão. E eu como eu sou apaixonada pela técnica que eu venho trazendo desde os meus 4 anos, que eu danço balé desde os 4 anos, né? Eu dancei muito. Eu me desenvolvi na dança clássica, porque dos 4 aos 18 eu fui super insistente, né? Em algo que eu percebia que não era a minha estética, porque eu tenho um outro estilo eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa que corro, que carrega peso, e eu não sou uma Sylvie. Eu não tenho, sabe? Para mim foi difícil até trabalhar essa leveza, porque eu sou muito apaixonada. Didi, a gente tá chegando quase no final, aí eu queria que a gente pudesse... Né? É muito rápido. A gente Eu podia podia falar um ficar aqui pouquinho... falando horas. Não, e eu fico escutando porque para mim é formidável acessar Eu tô esses com conhecimentos, saudade da assim. aula, gente. Eu preciso conviver com as pessoas. Que horror. Eu ainda Didi, preciso me acostumar com esse universo virtual. Diga. é um processo de adaptação total. Eu que já estava um pouco mais próximo do mundo virtual, ainda estou me adaptando assim com muitas coisas, assim, tem que ter uma certa paciência, mas tudo dá certo. Não, é fantástico. Eu vou te dizer que eu tô gostando. Eu tô achando bem interessante essa nova possibilidade. Para mim, nova, né? Porque não é tão nova assim. Porque inclusive, eu tenho percebido bastante que, por exemplo, a gente está aqui falando sobre Exsyllabus, né? Antes, para ter esses conhecimentos, era necessário ir até, aqui no Brasil, por exemplo, mais aí na sua região, Eu que né? diga, né? Eu investi todos as minhas viagens, para mim, sempre foram uma busca atrás do freio. Sim. Então, assim, para a gente seria o mais fácil, entre aspas, ir para o sul e poder fazer, estar em contato com esse conhecimento. Agora, de certo modo, isso não tem mais fronteiras, né? Não tem mais município, não tem mais estado, não tem mais país, porque tudo está agora uma relação virtual, tudo está mais acessível. Então, para as pessoas que estão assistindo essa live e depois vão assistir posteriormente, pode ser que daqui a um tempo a Didi esteja também disponibilizando alguma aula online e vocês possam ter acesso a esse conhecimento online. Então fica a dica aí para vocês que estão assistindo. E vamos falar um pouquinho sobre os desenhos do Exsyllabus. Tá, não, vamos sim. Só para aproveitar que tu falou, né? Eu vou já ajudar para quem quer aqui. Existem várias pessoas da comunidade que estão dando aulas online. Então, tem um que eu acho que é bom. Eu vou botar aqui, não sei se eu escrevo. Ai, só estão antes que eu anotei, ó.
que é o exsyllabus.org, tá? www. Esse é o fórum. Aqui estão todas as informações. Então, tu bota aí para nós. Para quem quiser, ali tem tudo sobre o Exsyllabus, artigos. Tem uma pequena, se eu não me engano, tem uma pequena taxa de inscrição, eu acho, mas que é pequena mesmo. E aí tu começa a fazer parte, né, da própria comunidade de pesquisa, enfim, porque tu tá junto ali trocando as informações. E dali tem todas as postagens, artigos. E ali também está o calendário. Tem um grupo forte na Califórnia, que tem a Núria, que está dando aulas, que eu sei. E aqui no Brasil, a gente já tem um núcleo lá na Gamboa, que a Camila está coordenando, junto até com acho que a Madeleine tem estado junto com ela, que a Madeleine acho que ela é canadense, se não me engano. Eu sei que ela trabalha no Canadá. Então, o Canadá também tem um grupo forte de pesquisa e na Europa tem muita gente também. Então, vale a pena procurar quem quiser. Tá? Bom, chegamos nos 10 minutos finais, mas aí a gente só dá corre só um pouquinho para falar dos desenhos, que eu acho que pode ser bem interessante ilustrar, né, essa parte visual, né, essa parte visual, ela é mais complexa. É legal mostrar para a gente ver a que ponto anda esse estudo. Mas isso na verdade, isso é um alfabeto, tá? Que o Freixo são os desenhos dele mesmo, tá? Então, ainda não é a versão que vai para o livro, né? Mas a ideia é a gente conseguir usar. Aqui é um desenho da estrutura do pé, e esse ponto vermelho aqui se chama metacentro, que é o centro de distribuição de forças na estrutura do pé. Aí, são desenhos, né? Das linhas, por exemplo, de como a gente coloca o corpo em linhas, mas elas são externas e essa quinesfera, né? Que a gente tem que se aplica, enfim, as várias direções que o nosso corpo se move. Aqui já é uma área que no fim a gente não entrou, mas que para mim é uma das mais fantásticas, que é os landing and launching pads. Docking zones também, que são as volta lá. Na outra, aí são as zonas do corpo onde a gente pode aterrissar e também decolar, no caso. Então, são essas partes do corpo que a gente usa no deslocamento que não oferece tanto essas zonas, essas superfícies ósseas em exposição. Então, como é que a gente consegue rolar sem bater os ossos no chão? Ou seja, também, no fim, a gente acaba aprendendo a cair com estilo, parafraseando o Prozaquia. Didi, a gente tem 2 minutinhos, aquela tá? foto ali, eu brinco com aquela foto que tá ali na nossa live ali, que é aquele voo. Digo, meu Deus, tá voando. Digo, na verdade, eu estou caindo com estilo. Não chega a ser um voo. Gostei. E a gente não chegou nesse estágio, a gente por enquanto cai, né? A gente voa um pouco, mas a gente cai. Então, se tu não cai com estilo, tu não decola. Então, é bem legal. Enfim, eu estou disponível também para quem quiser entrar em contato comigo, saber um pouco mais. Eu vou ficar bem faceira de poder trocar um pouco de informações com quem tiver mais com dúvidas. Calma aí, deixa eu ver aqui. Vontade de aprender um pouco mais. Bom, enfim, eu sou a primeira brasileira, né, no caso, né, há 20 anos. Eu sou a primeira latino-americana que trouxe o Exsyllabus para cá, para o Brasil. E eu venho fazendo esse trabalho de formiguinha há todos esses anos, mas que é um trabalho que eu realmente sou totalmente apaixonada. Bom, tem alguns comentários aqui, que é da Lu Cócaro, te mandando um beijo. Sim, eu vi, Coque, assim, nós dançamos juntas, né? Dançamos muito juntas, adoro, amo demais.
Drico Oliveira falou Didi maravilhosa. Ah, tá. Ele Ana, é parceiro também, tudo parceiro das danças. Ana, Ana Espíndola colocou um oi. Ah, que Ah, amor, amiga! o Geraldo Barreto, que é um fisioterapeuta daqui de Macaé, Ah, que ele legal. Não super tá conheço. adorando aqui a live. Bom, a gente vai ter que já ir para as considerações finais, porque senão vamos sair correndo igual uns doidos. Melhor a gente É, sair com tranquilidade e podendo falar nossos recados finais. Então, vou passar a palavra para ti, Didi, para você falar como as suas considerações finais, o que você sentiu aqui nesse encontro. 3 minutinhos, senão a gente vai sair tudo igual um maluco, assim. claro. Não, eu tenho só te agradecer por esse convite. Foi bem especial para mim, para poder também falar um pouquinho sobre esse trabalho, né? Porque a gente fica aqui em Porto Alegre, eu não sou muito desse meio virtual, então às vezes eu fico muito afastada. E para mim também, de uma certa forma, esse momento novo me trouxe pelo menos essa parada, porque eu sou muito, né, de fazer e voar por aí, voar e cair. Mas me trouxe essa quietude para poder também investir nessa nova, para mim, essa nova plataforma de trabalho. Então, obrigada mesmo. Eu convido a quem quiser, eu sou né, uma amante do corpo em movimento, enfim, de todos os movimentos. Estou aberta a trocas. Bom, gratidão, Didi, por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz de poder acessar novamente esses conhecimentos, porque nesse tempo, né, em que eu fiquei me preparando para essa live, assim, foi ótimo, porque eu falei, gente, 5 anos se passou muito rápido, porque ainda está tudo parece que tão novo, no sentido que parece que foi ontem que eu tive essas oficinas com o Frei, contigo e com os outros profissionais que estiveram no evento, né, Novas Práticas, no Centro Uhum. Coreográfico. Inclusive, mandar um beijo para todo mundo que estava na produção desse evento, que para mim foi maravilhoso Ah, trazer esses conhecimentos para o Morena, Rio de Janeiro. Morena, Will, mas todos envolvidos. eu também já falamos, né? Sim, pessoas muito queridas. E também, pessoal, lembrando que a Didi também, ela dá aulas online também. E se quiser trocar mais ideias com ela sobre o Axsyllabus, entra lá no direct, fala que você assistiu a live, você quis saber um pouco mais, porque nem sempre a gente consegue falar de tudo aqui na live. Aqui é apenas Pouco, na um, verdade, é só. um pouquinho, exatamente. Não, E já eu digo, tô trabalhando, eu tô trabalhando com alunos individuais por enquanto, não tô com grupo ainda, né? Mas é só por uma questão de logística familiar. Mas quem sim, quiser, enfim, se quem tiver interesse, é só contatar que a gente marca. sim. Já antecipo, vocês nunca vão caminhar ou correr da mesma maneira. Nunca mais. Daqui a pouco você vai se pegar assim, opa, calma aí, acho que eu posso mexer um pouco mais a minha cintura escapular, calma. É assim, tipo, como assim? Exatamente. Então fica aí a dica. Gratidão a todos que estiveram aqui na live, que puderam aí também escrever um pouquinho, compartilhar das suas experiências e também dando um oi para a Didi. A Didi é muito querida aqui, um monte de gente falando da Didi, maravilhosa, sim. Bom, amanhã vamos ter mais uma live, cujo tema será Dança e Ensino, com a queridíssima Rosane Campelo. Então, pessoal, não perca. Se tiver sugestões, se quiser também auto-sugerir para poder estar na live, também é super válido, porque aqui é um lugar para criar conexões, criar redes nesse momento da quarentena que não está fácil para ninguém, mas o importante é a gente estar aí criando novas alternativas, né? E aqui é um lugar também que eu posso falar da arte, que no caso eu atuo. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente. Um beijo e até amanhã. Gratidão novamente, Didi.
E a gente vai aí seguindo, criando e dialogando com outros Sim. saberes. Gratidão aí, Geraldo, ele Tchau, botou aqui tchau, gente. parabéns. Um beijo. 10, Beijo! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.